Se você não está prestando atenção nessa parte aqui do seu mapa astral, talvez você esteja fazendo um desserviço para você mesmo. Pega o seu mapa aqui e procura por esse símbolo aqui, ó, o Lote da Fortuna. A gente vai ver o que ele significa no seu mapa. Lá no meu primeiro vídeo sobre isso, eu comecei a falar um pouco, a analisar esse ponto do mapa, porque ele tem tudo a ver com a nossa saúde, com as nossas condições de vida, com os nossos recursos materiais e como que esses recursos vêm até você na sua vida. Eu sempre gosto de falar duas coisas sobre o Lote da Fortuna. A primeira é que não é a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é uma carta do tarô, tá? É Lote da Fortuna, ou parte da fortuna. E a outra coisa é que o Lote da Fortuna, ele não é um planeta, ele é um cálculo que a gente faz a partir da distância entre o Sol e a Lua no mapa de uma pessoa. Então vamos ver agora então o significado desse Lote da Fortuna quando ele está colocado nas casas sucedentes e nas casas cadentes do mapa astral. Quem tem Lote da Fortuna na casa 2 do mapa, a casa que, enfim, vai ter como tema central ali os nossos recursos, vai ter um Lote da Fortuna muito ligado à ideia de segurança material em si, as posses móveis, né? É o dinheiro vindo como algo que permite o destino a se cumprir. Um outro tema da casa 2 que quase ninguém fala é a nossa alimentação, porque ela fala de tudo aquilo que sustenta o nosso corpo. Então, a nossa alimentação, até talvez o nosso vestuário entre um pouco como tema de casa 2. Então, esse posicionamento, né, ter o Lote da Fortuna na casa 2, ele tem tudo a ver com manter as finanças sob controle, essa busca por estabilidade, como aquilo que realmente conduz a pessoa pela vida. Já quem tem o Lote da Fortuna na casa 3 do mapa, fala pra gente de comunicação como uma fonte de sucesso. Na casa 3 do mapa, ela também vai falar sobre os irmãos, das viagens curtas. E a gente tem talvez uma boa sorte natural sobre esses temas, né, de comunicação, de viagens curtas, de deslocamentos, principalmente nessa parte do uso da comunicação, da capacidade de falar, de escrever, como aquilo que avança a pessoa na vida, que protege ela às vezes até dos perigos. É saber mandar aquele e-mail que te salva numa situação difícil do trabalho, é saber exatamente o que falar ou com quem falar para resolver ali um problema. O silêncio excessivo, né, não costuma ser muito bom para quem tem essa configuração aí de Lote da Fortuna na casa 3 do mapa. Quem tem Lote da Fortuna na casa 5, a casa 5 fala de filhos, ela fala de prazeres, ela fala de competições, de jogos. Não tô recomendando você que tem Lote da Fortuna na casa 5 a sair apostando o seu dinheiro em jogo, mas é um Lote da Fortuna que vai falar de boa sorte em geral. Então, talvez um boost aí nas situações onde a sorte ocupa um papel central, onde a aleatoriedade, né, da situação vai talvez fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso numa empreitada, por exemplo, numa competição, num jogo. Também é interessante para pensar em concursos, em exames de admissão, né, principalmente se a Lua e Mercúrio estiverem bem colocados no seu mapa, o Lote da Fortuna na casa 5, Mercúrio e Lua bem colocados, isso costuma ser muito bom para a gente pensar em concursos, exames, provas e testes. E obviamente a gente não pode esquecer o tema dos filhos quando a gente vai falar da casa 5 do mapa. Aqui os filhos tendem a vir ali talvez como uma fonte positiva, né, ou de bons eventos na vida. Costuma ser um lugar meio que abençoado, principalmente se esse Lote da Fortuna tiver em um signo de água. Já a casa 6 do mapa, a gente tem uma boa sorte aparecendo aí por meio realmente dos trabalhos, das tarefas, dos serviços prestados. Isso é porque a casa 6 do mapa é a casa dos nossos esforços, dos nossos sacrifícios. Então, é interessante pensar sempre no cuidado do corpo como um tema muito central para seguir na vida mesmo. A casa 6 ela fala de tarefas, mas ela também fala de animais domésticos, animais pequenos. Então, talvez aí também é um bom lugar de boa sorte. Agora, a casa 8 do mapa, ela é a casa das heranças, dos bens de outras pessoas, mas ela também é a casa das crises, ou pelo menos daquilo que só se movimenta por meio da crise. A casa 8 ela também tem um tema muito conhecido, que é o do fim da vida. Por conta disso, ó, o Lote da Fortuna colocado aí traz um pouco de um certo tom um pouco incerto. Mas a primeira coisa que a gente pode pensar é em heranças. Mas como a casa 8 ela também fala de crises, a gente também pode observar talvez um pouco da ideia acontecendo ali, exatamente que por meio dessas crises, desses fins simbólicos, que de onde vem talvez a boa sorte. De uma sorte que vem de onde não se está esperando, de uma situação onde talvez você só enxergue a crise dentro dela. Esses processos de perda, esses processos de luto, todos eles abrindo espaço para algum tipo de fortuna, né? Algum tipo de boa sorte. Casa Nova ela é a casa das viagens, ela é a casa da filosofia, da religião. Inclusive, a astrologia é um tema da Casa Nova. Vida no estrangeiro ou as jornadas distantes, né, elas tendem a trazer bons frutos materiais e morais e filosóficos para as pessoas que têm o Lote da Fortuna na Casa 9 do mapa. A Casa 11 do mapa é a casa dos amigos do rei, os aliados, é a casa do networking. Então, é daqueles que você confia os seus segredos, aquelas pessoas com quem você gostaria de contar com o apoio delas. Ela era conhecida na antiguidade como a casa dos ministros, ou seja, os ministros eram aqueles que ajudavam o rei a governar. Era naturalmente que essas conexões que os amigos, né, os aliados, como um lugar de proteção, um lugar de boa sorte, uma espécie de bote salva-vidas ali nessas amizades. A gente também sempre pensa em Lote da Fortuna na casa 11 na questão dos patrocínios, as bolsas de estudo, os recursos, né, do trabalho. Então, a ideia aqui é se manter talvez perto de figuras elevadas, né, fazer associações com pessoas que te alcem a lugares mais altos. Último, a casa 12, a casa da reclusão aí. A casa 12 ela tem temas bem sensíveis, mas em último nível ela fala muito aqui pra gente de tudo aquilo que limita a nossa capacidade de ação. Então assim, não é o melhor lugar para ter o Lote da Fortuna, já que ele fala de coisas muito contrárias a isso. Ele fala exatamente sobre a nossa capacidade de receber, talvez,
com uma certa boa sorte do destino. Mas acho que aqui tem um segredinho, né? A gente vê, talvez, na relação com o silêncio, com o isolamento, talvez a solidão como um motor importante na manutenção da vida dessa pessoa, seja por meio de um retiro espiritual, seja por meio da contemplação. É a sorte que se manifesta somente com um domínio um pouco mais anterior, em primeiro lugar. Talvez ousar um pouquinho entrar nessa caverna da casa 12. Lá na parte 1 desse vídeo, eu postei ontem, eu expliquei sobre as casas angulares e o que você tem que olhar nelas. As casas angulares são as casas 1, 4, 7 e 10. Eu tô deixando a referência desse vídeo na legenda desse aqui. Se você quiser se aprofundar na análise do lote, você vai ter que olhar o dispositor dele, ou seja, qual que é o planeta que rege o signo onde ele está. Aqui eu tô deixando a lista de regências tradicionais para você olhar qual planeta é o dono aí do lote da fortuna no seu mapa.